7h29 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, 26 de março de 2021, nós temos o prazer de receber aqui no Folha no Ar a Maristela Naurati. Ela é promotora da terceira promotoria de tutela coletiva de Campos, que é responsável por São Francisco, São João da Barra e ainda São Fidélis, e vem para falar, né, sobre esse momento mais crítico da pandemia da Covid-19. Doutora Maristela, muito bom dia, sempre um prazer renovado, é sempre muito bom poder recebê-la aqui, e principalmente pelas produtividades, né, pela produtividade que é a entrevista, e claro, né, pela sua simpatia e educação, carinho que a senhora tem com toda a nossa equipe. Muito obrigado. Seja bem-vinda aí ao Folha no Ar, primeira edição, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Maristela, eu queria começar falando sobre essa recomendação do Ministério Público, né, que foi passada aos municípios aqui da região, assinada por você, pelo Marcelo Lessa e pela Olívia, né, a promotora da primeira promotoria. Vocês três assinaram uma série de recomendações bem rígidas para esse enfrentamento dessa curva crescente, como eu falei no primeiro bloco, de contaminação da Covid-19 na região. O que levou a essa medida, além, é claro, do próprio avanço do número de casos, né? E qual foi a aceitação por parte dos municípios? Todos os municípios já responderam, vocês deram 24 horas para ter uma resposta dos municípios, todos já responderam, vão aderir a essas medidas? Bem, o que nos levou a essa recomendação, além, né, do número crescente, do alto nível de contaminação, né, ao longo desse período, nós percebemos que o índice, né, de ocupação subiu de uma forma praticamente geométrica, o que assustou a todos, inclusive as equipes de saúde, chegando numa lotação, infelizmente, que seria impossível se não pararmos, né, não pararmos a circulação de pessoas, o não colapso, né? Na verdade, nós praticamente estamos com a saúde, tanto pública quanto privada, colapsadas em razão dessa procura, né, por pessoas contaminadas por Covid. O que preocupa, né, também é a ocupação de leitos de UTI, porque é muito difícil criar leitos de UTI, né? Não, como eu já falei antes, não é apenas colocar uma maca, equipamento, né? Não é só isso. Você demanda uma equipe multidisciplinar, você demanda insumos, medicamentos, e alguns desses insumos e medicamentos não estão sendo encontrados no mercado. Ou seja, mesmo você tendo dinheiro para comprar, você não consegue. Mesmo você tendo dinheiro para contratar profissionais de saúde, você não os encontra. Então, essa é a grande preocupação, né? Então, a gente não pode partir do final para se tomar uma decisão, ou seja, não adianta criar número de leitos de UTI se essa contaminação não para de crescer, né? Não vamos conseguir, né? Porque chegaremos ao ponto de termos que ocupar grande parte da população de Campos voltadas para leitos de UTI, seria uma coisa irracional, né? Então, o que precisamos fazer é restringir essa circulação, né, de pessoas, diminuir essa contaminação para que possamos respirar, né? E que não tenhamos pessoas desassistidas e óbito dessas pessoas em razão da total falta de assistência, falta de leito, falta de insumos, medicamentos, né? Seria extremamente desagradável ver um parente, um amigo falecer em razão da completa desassistência, né? Eu acredito que nenhum gestor quer isso em sua conta, né? E o Ministério Público ele vem com uma posição de preservar, né, a saúde
e o sistema público de saúde e, infelizmente, o sistema particular, também já colapsado, onde a gente não encontra uma possibilidade de onde levar essas pessoas, esses pacientes, né? Não tem para onde. Não é regional, não é estadual apenas, é nacional. E os dois sistemas, ou seja, nem que o município quisesse requisitar leitos, ele não poderia, porque não existem, né? Então, essa situação caótica faz com que o Ministério Público recomende realmente medidas bastante rigorosas, bastante restritivas, para que a gente possa desafogar o sistema de saúde e que a gente a gente possa ter uma vida um tanto quanto normal, né, a partir do maior número de pessoas sendo vacinadas, né? Seria isso mesmo. Doutora, e com relação às medidas efetivas, quais são os principais pontos que o Ministério Público defende? Bem, realmente não seria um lockdown, mas seria um período em que as atividades não essenciais fossem suspensas, né? Claro, sempre analisando os critérios técnicos científicos, né, que seria realmente essa ocupação de leitos, o índice de contaminação das pessoas, né, o número de pacientes que têm procurado as redes pública e privada, né, sempre analisando essas medidas. Restringir a circulação, porque restringindo a circulação de pessoas, você restringe a circulação do vírus e a contaminação, né? Então, o que o Ministério Público recomendou? É o fechamento de todas as atividades que não são essenciais, né? Para que a gente possa parar nesse momento, né? E com esse feriadão, né, que foi decretado, há uma outra grande preocupação, né? Porque as pessoas tendem, né? É natural até, a aproveitar esses momentos para o lazer. E algumas dessas atividades prazerosas de lazer, elas demandam, né, uma aglomeração de pessoas, né, como praia, lagoas, né, bares, restaurantes, viagens, né? Então, o que se pede é a colaboração das pessoas para que elas não façam isso, né, que elas permaneçam realmente em isolamento social, porque não vai adiantar restringir toda essa circulação com o comércio fechado, todas as atividades não essenciais fechadas, se as pessoas continuarem se aglomerando, não é? O que vai acontecer posteriormente se isso, né, se as pessoas aglomerarem? Essas medidas restritivas, provavelmente, pelo menos pelo Ministério Público, vai ser recomendada a prorrogação dessas medidas, né? Então, para que a gente não viva sempre nessa restrição, é importante, nesse momento, né, obedecer aos decretos municipais, obedecer ao decreto estadual, realmente se conscientizar que há necessidade de isolamento social, porque só essa é a única maneira de fazer conter o vírus, né, e a sua contaminação. Doutora Maristela, e a aceitação dos municípios, né, com relação a essas medidas recomendadas pelo Ministério Público? Todos eles vão aderir? O Norte Fluminense vai criar esse cinturão aí de medidas restritivas para tentar, em conjunto? Porque também não adianta em nada, né? A gente sempre fala isso aqui. Campos adota a medida bem severa e São João da Barra e São Francisco, que são os principais destinos dos campistas do litoral, continuam com tudo aberto. É meio que sem sentido, né? Porque as medidas são adotadas em Campos, mas são feitas erradas em São Francisco, depois todo mundo volta para Campos, né? Aí acaba contaminando as três cidades, pegando como exemplo as três. Né? Mas, assim, esse cinturão que está tentando ser formado, todos os municípios vão aderir? Bem, eu já recebi algumas respostas, né? E São João da Barra, eu acredito, eu não posso dizer se respondeu ou não, mas eu já vi em rede social que vai adotar medidas restritivas também. Eu acredito que a aceitação dos municípios, pelo menos, né, com a colocação na recomendação de responsabilização pessoal, eu acredito que será bem aceito isso, né?
Eu entendo a posição, né, dos gestores como políticos, né, mas, infelizmente, nesse momento, nós precisamos abstrair, né, das pressões políticas e levar a sério, escolher, né, o que é melhor nesse momento. Né? O que é melhor? É preservar a saúde. Né? E a fiscalização também. Né? A gente conta com essa cooperação, né, dos municípios, né, na fiscalização, porque feriadão, viagem, praia, né, só com a fiscalização e a conscientização de toda a população. Tem uma intervenção aqui do Robinho Talimac, Robinho, empresário lá de São João da Barra, um amigo da gente, e ele pede, a senhora citou aí a questão do feriadão. Não sei se a senhora vai ter como esclarecer para ele a dúvida dele, porque está muita dúvida em cima desse feriadão. Ele é empresário, mas ele coloca o seguinte: bom dia, seria importante a participação da doutora Maristela sobre essa informação da questão do entendimento entre os funcionários e as empresas. Se é permitido essa flexibilização perante a Justiça do Trabalho nesse momento em que parte dos empresários estão agonizando por conta dessa maldição que paira sobre a terra. Ou seja, será que pode o combinado superar a legislação nesse momento, no caso desses feriados? Infelizmente, eu não vou poder sanar a dúvida dele. Essa não é minha área trabalhista. Existe um Ministério Público que é voltado para isso, né? O Ministério Público do Trabalho. Eu realmente eu só lembro, infelizmente. Realmente é bastante confuso nesse momento, né? Mas eu acho que ele vai precisar de uma assessoria mais especializada. Sim, eu já falei antes que poderia não ser a área de atuação, como você sabia que não. Mas tem uma área de atuação que é a da sua promotoria há muito tempo, que é de fiscalização da saúde. E a gente vê, sobretudo em rede social, Maristela, muita gente falar o seguinte: parece que só agora tem problema com leito de UTI, parece que só agora que a saúde está passando por essa fase. É claro que a gente, no jornalismo, a gente acompanha há um tempo que Campos tem alguns problemas na área de saúde, não é de hoje, não é dessa gestão, não é da gestão anterior, não é da gestão anterior, é um tempo, são décadas que você vem aí acompanhando um problema de saúde. Mas como você que atua na fiscalização e tem acompanhado esse avanço com os casos de Covid, a situação está bem pior? Bem, infelizmente, a tudo há um limite, né? O Sistema Único de Saúde, ele vem sendo, né, infelizmente, precarizado durante um longo período, né? É um sistema que é muito interessante, já que você oferece a saúde a todos, independente de qualquer vínculo, né, e de forma nacional, né, com as suas gestões pelos municípios e estado. Um sistema muito interessante, né, que nesse momento eu acredito que tenha salvado muitas vidas, né, inclusive de pessoas que possuem planos de saúde, né, já que se não se encontra um leito no sistema privado, nós recorremos ao Sistema Único de Saúde. Realmente a saúde é cara, né, não é uma coisa barata, demanda uma conservação, né, uma manutenção constante, e a gente realmente veio vendo, né, as unidades de saúde precarizadas ao longo do tempo. E com esse vírus, né, acabou evidenciado de uma forma bastante complicada. Então, realmente, a saúde ela vem precarizada durante muito tempo, o Ministério Público vem atuando com ações judiciais, mas não é uma coisa fácil, demanda um valor alto, licitações, contratação de pessoal, demanda, né, oferta de pessoal também. Então, não é de hoje, mas acabou, como eu vou dizer, evidenciada e
e facilitou o colapso do sistema de saúde público, pelo menos, né? Certo. Nesse momento de mais restrições, né, que vêm sendo adotadas, não só, a gente fala muito aqui do Rio de Janeiro, da nossa região, porque é a nossa realidade, mas o Espírito Santo, por exemplo, o governador Casagrande decretou uma série de medidas ainda mais rígidas. Nós estamos falando aqui do nosso estado vizinho, destino de muita gente, inclusive, né, quando tem folga, que no caso Guarapari, que muita gente vai daqui para Guarapari, Piúma, são locais que são muito frequentados por campistas, e lá nem mesmo o transporte público vai circular nesse período aí, porque vai ser de restrição bem severa. E tem uma pergunta aqui da Francilene da Silva de Assis Levino, está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, e ela pergunta: a ausência de políticas públicas, né, na assistência social para aqueles que necessitam, não contribui, na verdade, para o agravamento da pandemia. Acho que o que ela quer colocar é o fato que a gente vinha dizendo lá no primeiro bloco. A gente determina o fechamento porque há necessidade. Agora, é aquele autônomo, aquele que não tem uma renda fixa, que o trabalho está impedido de acontecer. Falta políticas públicas nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, para dar algum tipo de auxílio para que as pessoas realmente tenham condições de ficar em casa? Bem, as políticas públicas eu acho que vêm também degradadas durante um longo período, né? Não apenas agora, em todos os sentidos, saneamento básico, né? Uma renda mínima, todas essas políticas assistenciais estão bastante precarizadas. O que acontece é que boa parte da população, infelizmente, não tem nem água para lavar as mãos e se higienizar, né? Elas não possuem conhecimento e acesso à informação para saber de que forma elas podem, né, se prevenir. Né? Hoje a gente pensa nas pessoas que estão mais até próximas de nós, né, pelo menos a mim, que sou classe média, um autônomo e tal, mas existe uma grande parcela da população que nem a voz, né, a gente consegue escutar, né, que são as pessoas que estão nas comunidades, a população de rua, inclusive a população carcerária. Nós não ouvimos essas vozes. E essas pessoas é que estão numa situação muito precarizada, muito delicada nesse momento. Não têm acesso a nada, sequer a uma água na torneira para lavar a mão. Então, é uma situação bastante complicada. Há realmente uma falta de políticas públicas assistenciais em todas as esferas. E isso contribui para a contaminação do vírus, para essa circulação do vírus. As pessoas não têm condições de se precaver, né? Grande parte da população, a população mais pobre, né? Então, nós que temos, né, condições de pensar por elas, de protegê-las, né, nesse momento nós precisamos realmente parar de circular, parar de se aglomerar, para que essas pessoas tenham chance de sobreviver também, né? É pensar no próximo, olhar para o lado, olhar para aquela pessoa que nem casa tem para ficar, para acompanhar a sua série de streaming preferida, que não tem condições de viajar para uma praia, né? Porque ela está ali na rua, né? Dependendo aqui, pelo menos em Campos, de uma alimentação no Centropó, né? De ser encaminhada a um abrigo, que às vezes, né, em razão, inclusive, da própria economia, infelizmente, que uma coisa vai levando a outra, essas pessoas não têm emprego, não têm nada, vivem na rua, estão nas comunidades. Então, eu acho que nesse momento nós precisamos pensar no próximo, né? Nós sejamos, assim, solidários, né? Nós que temos capacidade, que se nós ficarmos com uma conta negativa no banco, nós podemos, posteriormente, recuperar essa parte, né? Mas essas pessoas não podem recuperar a vida, porque essas pessoas não têm nada. Doutora Maristela, sobre esse decreto, sobre essa recomendação de medidas rígidas aqui na região, é justamente que esse termo recomendação e não determinação. Como é que foi esse entendimento, como é que foi a criação desses termos
para poder encaminhar para essas prefeituras? E por que não o Ministério, então, também, diante de algumas, eu não vou dizer mazela, está muito complicado o momento, até para a gente falar qualquer coisa, de a gente, né, sair atropelando, né, trocando pés pelas mãos. Digamos, esse momento, essa confusão, porque o próprio decreto que estabelece o funcionamento interno de órgãos públicos aqui em Campos, que o Arnaldo falou muito bem. Se existe um decreto estadual, olha que coisa maluca, para nós, né? Desculpa a minha ignorância, se existe um decreto estadual que vale o que é mais rigoroso, então se algum prefeito, algum órgão público quiser decretar ali para o seu funcionamento menos rigor, ele está infringindo esse decreto estadual, e aí são duas perguntas. Então, como que ficou a formulação, né, dessas orientações para os municípios, e sobre essa questão desse decreto confrontando com o decreto? O Ministério Público não é um órgão, né, de gestão pública, né? Claro. É um órgão de fiscalização. Então, nós não determinamos ao município nada, né? Sim. Nós recomendamos, só que essa recomendação, se não cumprida, né, há possibilidade de um ajuizamento, de ação civil pública por improbidade, responsabilização pessoal, isso na minha esfera de tutela coletiva, né? E é claro, se um colega da área criminal entender que há ali uma conduta delituosa, ele também vai atuar, né? Então, o Ministério Público, como não é gestor, né, ele utiliza de um documento, né, que é regulado pela instituição, que é a recomendação, né, colocando ali, diante dos critérios técnicos e científicos, né, que ao longo do tempo nós verificamos com relação a esse crescimento do número de pessoas contaminadas e ocupação de leitos, que o município tome algumas providências, né, para que possamos ter, né, uma melhora no sistema de saúde. Então, ele não determina, ele recomenda, mas caso não seja... o município não abarque essa recomendação, não acate, haverá consequências, tanto para o município como pessoa jurídica, tanto para o gestor como, né, pessoa física, né, poderá ser responsabilizado pessoalmente. E eu venho a crer que nenhum gestor vai querer um número de mortes na sua conta, né? E sobre os decretos, essa confusão de decretos? Bem, com relação a esse trabalho presencial, eu acredito que o próprio gestor possa prestar esclarecimentos, porque eu não sei que áreas, né, comparecerão, né, porque acredito que nesse final de semana, provavelmente uma boa parcela da fiscalização irá atuar, inclusive presencialmente. Então, talvez ele, né, eu não posso responder pelo gestor, mas claro. Eu digo provavelmente seja isso, sejam as pessoas da fiscalização, a área da saúde, alguns serviços que para o gestor ele considere como essencial que funcionem de forma presencial, mas ele pode prestar os esclarecimentos com relação a isso. Quais são os órgãos que funcionarão aí nesse período? Perfeito, não, claro. Concordo com a senhora também, e só acrescento assim, aí no caso também não estaria confrontando com as recomendações do Ministério Público, esse funcionamento interno. É isso que a gente quer entender, a parte da fiscalização do Ministério, se o Ministério Público pode intervir nisso também ou não. Sim, se não for algo que seja essencial para a prefeitura funcionar, né? Sim, podemos atuar, né? Estamos, assim, sempre abertos a qualquer notícia de irregularidades. Perfeito. Maristela, só essa questão da responsabilização, como você falou, é a pessoa jurídica, a prefeitura e o gestor. No caso, quando a gente fala em gestor, a gente fala somente do prefeito ou outras pessoas também podem estar aí responsabilizadas como secretários de saúde, por exemplo? Quem seriam os responsáveis nesse caso,
se fosse responder a pessoa física? Bem, de início seriam os próprios gestores do SUS, né, relacionado ao município, o prefeito, o secretário de saúde, mas se o Ministério Público verificar qualquer outro ato de improbidade por qualquer outro servidor público, também poderá responder por ato de improbidade. Por exemplo, no caso dos fura-fila, né, da vacina, né? Esse é um assunto que a gente vai conversar no próximo bloco, inclusive. Nogueira. E esse assunto aí, eu vou te contar uma coisa, hein? Tem coisas que a gente nem fica mais assustado, porque a gente já conhece bem o brasileiro, infelizmente, como foi a denúncia que surgiu ontem, aí não é com a gente aqui, mas eu estou só citando o exemplo, e um extremo absurdo, eu não sei se vocês viram, ou quem está em casa viu, empresários de Minas Gerais furando fila. Uma coisa, mas assim, mas não é empresáriozinho, não. É carro mais barato que tinha ali, custava 300 mil naquela fila. Dá para se perceber de longe. Então, mas ali tem uma questão também de empresários que compraram vacinas, tá muito confuso, né? Tem muita história surgindo também. Também, né? E por que a vacinação escondida à noite? Olha, não fala não. A coisa, como esse caso aí é um caso que nos deixa também preocupados, mas que é distante daqui, vamos deixar para uma outra oportunidade, evidente, e aproveitar a presença da doutora Maristela, que o máximo possível tem várias perguntas, inclusive tem a pergunta sobre o dinheiro, para onde foi o dinheiro dos hospitais de campanha, e tem rapidamente aqui, antes do intervalo, tem uma postagem aqui da Franceline da Silva de Assis Levino. Ela diz que, infelizmente, hoje a Guarda Civil perdeu o Ferreira, o GCM Ferreira, para Covid-19. Eu vou confirmar também, agradeço a informação dela, que aí já seria o terceiro Guarda Civil, enfim. Vamos só confirmar essa informação aí. São 7h57 em Campos. Você ouve o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Campos dos